Fala com Deus. Querido Deus, Tu conheces a necessidade de cada um do Teu povo, Pai. E aqui está o Teu povo reunido em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo para Te adorar, para Te louvar, mas também para orar ao Senhor, agradecendo e Te pedindo, Pai. Opera milagres, maravilhas. Tu conheces as necessidades, Tu conheces as enfermidades, Tu és médico por excelência, Tu és o Deus de milagres, Senhor. Que nessa noite, Pai, que Você possa estar operando o milagre da salvação da vida dessas pessoas, convertendo, Pai, e trazendo a Ti, fazendo entrar por essas portas multidões de caídos, Pai. Levanta, Senhor. Renova, Senhor. Edifica, encoraja, Pai. Traz bom ânimo, Senhor, para o coração da Tua igreja. Alegra na Tua presença. Encoraja para continuar essa caminhada com fé. Ainda não chegamos lá, Senhor, mas nos ajuda. Nos ajuda a alcançar e a receber de Ti uma coroa de vitória. Fala nos nossos corações nessa noite através da Tua mensagem. Queremos sair daqui cheio, Pai, da Tua glória, do Teu poder. Em nome de Jesus, para conosco. Amém, amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma palavra para teu coração nesta noite. O texto que nós lemos, querido, texto muito conhecido da igreja do Senhor Jesus, fala do profeta Jonas, chamado, e também da sua fuga. E a profecia de Jonas é um livro simples e de fácil compreensão. Há nesse livro, irmão, duas maneiras de interpretá-lo: como um relato histórico ou como uma parábola, como uma lição central. E nós podemos ver que grande parte dos problemas que o profeta e o livro apresentam gira em torno da missão universal do povo escolhido por Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre a igreja do Senhor. Sobre a necessidade que o mundo e as nações estão precisando de homens e mulheres que se levantem para pregar o Evangelho, para evangelizar, para fazer missão. Precisamos sim, irmão, evangelizar e, como igreja do Senhor, fazer missão, sair do isolamento, sair das quatro paredes. Amém? Amém. O mundo precisa. Como já fala aquele louvor que o nosso arcebispo gosta muito: o mundo há de saber. Aleluia. O mundo precisa saber que você tem Cristo, que você é de Cristo, que você foi liberto, que você está cheio do Espírito Santo. Você precisa sentir no coração esse desejo de ganhar alma para Jesus, de falar do amor que um dia lhe alcançou e que transformou a sua vida. Aleluia. Verso 1, meu irmão, e o verso 2 vai dizer: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aleluia. Jonas, irmãos,
neste livro, ele era representante verdadeiro, era um grande representante ali levantado por Deus e escolhido por Deus para ser assim um instrumento de bênção às nações, de levar a palavra de Deus a Nínive. Aquela cidade, ela estava contaminada, mas nós podemos, através da leitura que fizemos, através desse texto, nós podemos ver que Jonas, ele não quis cumprir a missão para o qual ele foi escolhido por Deus. E este é um grande problema, meus irmãos, da igreja do Senhor, do povo de Deus, da atualidade. O mundo, assim como estava o povo de Nínive, está clamando. O mundo está clamando por salvação. Mas muitos de nós, assim como Jonas, não estamos nem aí. Pensamos assim: se já estamos salvos, por que é que eu vou me preocupar com essas outras pessoas? Por que é que eu vou me preocupar com esse povo violento, desobediente, que não quer nada com a vida, que não recebe nem sequer uma literatura, que não quer ouvir falar de Deus? Por que é que eu vou me preocupar? Mas não é assim. A igreja do Senhor não pode fugir do ímpeto do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos, tem que saber que Deus exige a nossa participação para que essas pessoas, elas venham conhecer a Deus, elas venham conhecer esse amor de Deus que excede todo o entendimento, esse amor que transformou as nossas vidas. Não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vales e dê fruto. Aleluia. Palavras de Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo, ele diz ali em Romanos 10:14, ele diz: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo o porquê Deus nos escolheu? Ele nos escolheu com um propósito. Essa missão que Jesus deu para os seus discípulos, e hoje se estende para nós: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. A igreja, irmãos, que não sai e não faz missão, que não evangeliza, ela acaba sendo prisioneira desse grande peixe. Muito cheia de religiosidade, mas com pouco amor pelas almas. Por isso, querido, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos avançar para conquistar almas, para conquistar vidas. Amém? Capítulo 3, o versículo 3 vai dizer assim: mas Jonas, fugindo da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope,
onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarso para fugir do Senhor. Como igreja do Senhor, irmãos, nós não podemos fugir da nossa missão. Nós precisamos avançar para conquistar. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa avançar para conquistar. O nosso Deus, irmãos, assim como também o seu Filho amado Jesus Cristo, Ele nos dá uma ordem. Lembra o que Ele disse para Josué? Seja forte e corajoso. Jesus disse para o seu discípulo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. É isso é por isso que nós fomos escolhidos. Esse é o propósito do nosso chamado. Precisamos obedecer, irmãos, a ordem. Precisamos pregar, irmão, seja nas ruas, seja no local do trabalho, seja na escola, aonde tiver, seja aos seus vizinhos, enfim, aonde você estiver, você precisa falar do amor de Deus para essas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ser alcançado por esta graça. Amém? Amém. Olha, querido, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos superar as limitações e saber que o Senhor, e somente o Senhor, é que nos garante a vitória. Amém? Amém. Que Deus está querendo dizer para a sua igreja, que Deus está querendo dizer para você: você pode se achar fraco, mas sou eu que te dou força. Aleluia. Aleluia. Você pode se achar limitado, mas o poder está nas minhas mãos. Como igreja do Senhor, precisamos pensar assim, irmãos, e superar as limitações, e saber que o Senhor, Ele nos garante a vitória em nome de Jesus. Versículo 6 do texto que nós lemos vai dizer assim: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Aleluia. Aqui podemos ver, irmãos, mais temor e mais confiança naquele capitão, naquele marinheiro. Nós podemos ver aqui mais confiança deles em Deus do que mesmo o profeta Jonas. Nós podemos ver aqui mais espiritualidade naqueles marinheiros, naquele capitão, porque eles ali, irmãos, oravam para os seus deuses, enquanto o profeta Jonas, o texto diz que ele dormia. Nós podemos ver, irmãos, mais fé naqueles homens que naquele momento eles faziam de tudo para salvar as suas vidas, inclusive a vida do profeta. Enquanto Jonas, irmãos, ele não estava nem aí. Quando Jonas não se preocupava com aquilo que estava acontecendo, mesmo sabendo o porquê, mas ele não estava nem preocupado. Ele não se importava com a vida dele e menos ainda com a vida daquele que estava naquele navio. Como é parecido, irmão, nos tempos atuais.
parecido com a igreja, irmão do Senhor, dos tempos atuais, muitos não estão nem aí. Por isso nós precisamos superar as nossas limitações e saber que é o Senhor que nos dará a vitória. A gente precisa, irmão, avançar para alcançar vidas, salvar vidas, libertar das garras do diabo, Satanás, e trazer para o reino de Deus. Aleluia. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos superar os nossos medos, amém? Precisamos entender que aquele que está conosco é bem muito maior do que aquele que está no mundo. Precisamos entender, irmãos, que nós não podemos temer, porque quem vai adiante de nós é o nosso general de guerra. É aquele que nunca perdeu em batalha. Aleluia. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos avançar, superando os medos, porque quem está conosco é o Deus El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. No verso 9, irmão, o texto ainda vai dizer assim: ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aleluia. Glória a Jesus. Olha, irmãos, é verdade que muitos se envolvem na igreja com os ministérios e querem muitas vezes, irmãos, trabalhar em vários ministérios, mas se esquecem da missão para o qual verdadeiramente eles foram chamados por Deus. Eles foram escolhidos por Deus. Nada contra, irmãos, louvar, cantar, adorar, pregar, trabalhar no serviço, na igreja, ensinar. Mas nós precisamos entender que a nossa missão, a nossa escolha, o nosso chamado foi para evangelizar, fazer discípulos, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será batizado e será salvo, e aqueles que não crê serão condenados. Esta missão, irmão, foi nos dada por Deus, por Jesus Cristo. Muitas vezes, com o passar do tempo dentro da igreja, você esquece dessa missão. Você quer fazer todas as coisas, menos evangelizar, menos sair a campo, menos fazer missão. Mas a palavra do Senhor hoje nos chama a atenção e nos mostra a necessidade que o mundo tem de salvação. Como igreja precisamos, irmãos, superar os medos, porque quem está conosco é o Todo-Poderoso. Aleluia. Olha, irmãos, fomos chamados por Cristo, irmãos, não para nos tornar religiosos, mas sermos verdadeiramente cristãos que têm amor pela vida dos seus irmãos. Foi por amor que Deus deu o seu Filho amado. Foi por amor que Deus criou a sua igreja aqui na terra. E nós precisamos sermos verdadeiros imitadores de Deus. Muitas vezes, irmãos, caímos no legalismo e nos tornamos meros religiosos. Não queremos estar no meio de uma determinadas pessoas, porque não queremos nos contaminar. Temos preconceito de parar para falar com o grupo, porque não queremos nos contaminar.
nos tornamos religiosos, discriminamos pessoas. Muitas vezes, irmãos, quando somos abordados por determinadas pessoas na rua, nos sentimos muitas vezes até incomodados. Mas no livro de Marcos, capítulo 12, nós vamos encontrar ali o texto, Jesus rodeado de fariseus e saduceus, e Jesus estava ali ensinando sobre exatamente a importância do amor ao próximo. Olha, irmãos, se não existir amor para Cristo, nada importa. Quantas vezes, irmãos, as pessoas com essa falsa religiosidade estão deixando, irmãos, até de cumprimentar os próprios irmãos na rua com a paz do Senhor. Mas nós precisamos entender que somos um povo de Deus desta geração, amém? Amém. Precisamos entender que somos um povo de Deus dessa geração e precisamos superar todo esse exclusivismo denominacional. Deus não está preocupado com as denominações, amém? Amém. Precisamos, irmãos, acabar com esse exclusivismo. Capítulo 4 de Jonas, versículo 1, capítulo 4 de Jonas. O texto vai dizer: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu-se. Olha, irmãos, Jonas ficou descontente. Esse capítulo 4, ele mostra o absurdo de querer limitar a misericórdia de Deus. Mostra o desprezo que Jonas teve pela aquele povo pagão. E quando esse povo, irmão, se converteu, ele, em vez de ficar feliz, ele ficou triste e enfurecido. Misericórdia. No tempo atual, irmãos, nós também estamos vendo isso hoje. Hoje em dia existe uma pretensão de exclusivismo denominacional, muitos se achando super crente, muitos se achando mais espirituais do que o outro. Não, queridos, muitos não querendo aceitar o seu irmão. Aleluia. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é uma só. Amém? É uma igreja una, santa, trina. Aleluia. Nós não podemos nos dividir, irmãos, por causa da denominação. Nós somos o povo de Deus da atualidade aqui na terra. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, saudar os nossos irmãos, abraçar os nossos irmãos, aqueles que foram alcançados pela graça e a misericórdia de Deus, independente das denominações. Aleluia. A igreja do Senhor, irmãos, precisa entender que somos o povo de Deus desta geração. Glória a Deus. E para isso,
Nós precisamos viver o amor universal, o amor de Deus, o amor que... E esse amor ele precisa ser a expressão e o reflexo do amor de Deus nas nossas vidas. Que as pessoas passem a nos ver como homens e mulheres de Deus, não como crente por causa das nossas denominações. Que nós passamos a nos aceitar, a nos amar como um povo de Deus. Como Paulo disse, propriedade, como Pedro disse, propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que por isso Deus convida nessa noite a você que está na igreja, a você que está assistindo através da rede, a ser esse povo de Deus, a sair do lugar, a se preocupar com aquilo que está acontecendo lá fora, a evangelizar, a fazer missões, a ganhar alma para Jesus. Aleluia. A ter amor pelos que estão vivendo uma vida sem sentido. Aleluia. Aqueles que estão vivendo uma vida por viver, sem Deus, sem Cristo, sem salvação. Que a igreja do Senhor Jesus possa levantar um clamor por essas almas perdidas. Aleluia. Que a igreja do Senhor Jesus comece a se preocupar com aqueles que estão bem perto de nós, com aqueles que estão bem perto da nossa igreja, com aqueles que estão bem perto da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade. Vamos orar, irmãos, vamos trabalhar para que aconteça um avivamento com o resultado dessa sua decisão. Tome hoje uma decisão de ganhar alma para Jesus. Sai daqui botando isso na sua cabeça, na sua mente. Eu vou ser um missionário. Eu vou ser um evangelista. Eu vou ganhar alma para Jesus. Eu vou ganhar a minha família para Jesus. Os meus vizinhos para Jesus. Meu colega de trabalho para Jesus. Tome hoje uma decisão. Saia daqui com aquela alegria no coração e dizer: Deus, Tu me amas tanto. Tu me desse essa oportunidade. E eu quero te apresentar para outra pessoa, para que ele também viva esse amor, para que eles também sintam esse amor, para que eles sejam libertados por esse amor. Aleluia. Olha, irmãos, Mateus fala, no seu capítulo 9, versículo 37 e 38, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E nós precisamos rogar para que o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar pela nossa igreja. Vamos orar para a igreja do Senhor Jesus espalhada em toda a face da terra, pois nós somos o povo de Deus dessa geração. E o mundo clama, irmãos. Fecha teus olhos. Saia daqui com esse desejo. Tome hoje essa decisão de ser um vendedor de almas para Jesus. E olha o Senhor dizendo: Deus nos abençoe. Nós te agradecemos, Pai, nessa noite. Nós te agradecemos pela tua santa palavra. Encoraja com a igreja, Senhor. Torna-nos, Senhor Deus, uma igreja que evangeliza, que faz missão. A igreja que ama os perdidos, uma igreja que leve a palavra da salvação. Que as tuas mãos santas e poderosas nos encorajem e nos fortaleça nesse momento. O nome santo de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém.
e amém. Quem pode